Beleza, galera? Então, quem vai apresentar essa oficina para a gente hoje é a Maria Augusta. Ela está conectando o fone ali, e daí eu já passo a palavra para ela. Então, pessoal, acho que eu vou dar início aqui à oficina. Eu vou fazer uma breve apresentaçãozinha para vocês sobre o tema em geral. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Aí. E a apresentação tá dando para ver também, né? Beleza. Então, falar um pouquinho sobre data urbanismo ou urbanismo à base de dados, é tudo a mesma coisa. E como que a gente pode usar, então, dados para compreender a cidade. Então, eu vou primeiro só dizer para vocês sobre o que eu vou falar aqui, falar um pouquinho sobre o que são dados, para a gente desmistificar um pouco do que a gente está falando. Depois, como a gente pode utilizar dados de uma maneira bem ampla e geral. E, por último, um pouquinho sobre dados na arquitetura e urbanismo. Depois que eu terminar essa parte um pouquinho mais teórica, digamos assim, daí eu vou mostrar para vocês o que eu preparei para a gente produzir nessa oficina. Se alguém tiver alguma dúvida, vai mandando no chat, a hora que eu der uma olhadinha, daí eu tento ir respondendo, ou levanta a mão também, que daí se der, eu respondo com o vídeo também. Bom, muito bem. Então, primeira questão, né? O que são dados? A gente tem essas palavras, elas vêm vindo ultimamente na nossa vida, nas redes sociais, com novas leis envolvendo dados, com coisas da arquitetura falando sobre dados, mas é difícil a gente ir atrás da definição de uma coisa específica. Então, eu trouxe aqui uma definição bem tirada da Wikipédia, assim, que fala que datum, né, o dados, então datum do latim, é um documento ou uma informação ou testemunho que permite chegar ao conhecimento de algo. Em seu sentido informacional, um dado ou registro de um atributo de um ente, objeto ou fenômeno. Então, basicamente, absolutamente tudo que é documentado vira um dado. Absolutamente tudo. Quando você escreve a lista do supermercado, aquilo virou uma lista de dados. Tudo que você documenta vira, então, um pedacinho de informação documentada. E essas novas frases que vêm chegando, né? Os dados são o novo petróleo, como que toda essa tecnologia carrega com si também um grande potencial econômico e tudo mais, são coisas que a gente precisa entender para conseguir saber com o que a gente está lidando. Então, aqui eu trouxe uma tela só para assustar todo mundo, que é um pouco sobre tipo como os dados crus eles existem dentro da internet, dentro das redes, dentro das bases de dados, mas é muito interessante que depois que você aprende a usar isso, uma tela dessa, você fica muito feliz de ver ela e não se assusta mais. Mas a gente não vai fazer nada disso hoje, só para mostrar um pouquinho para vocês. E aqui eu peguei, então, uma definição que esse Benjamin Fry trouxe em 2004 na dissertação de mestrado dele lá no MIT, que é sobre quais são os passos para se trabalhar com dados. Então, existe um primeiro passo dentro do campo da ciência da computação, que é sobre a aquisição e análise de dados. Então, sobre como coletar esses dados, que podem ser coisas como, sei lá, scripts de linguagens de programação super complexos, assim como, mais no campo da arquitetura, a gente fazer uma pesquisa de campo e coletar dados sobre uma determinada informação. Depois, então, a gente vai para uma parte mais estatística, que é da filtragem e mineração dos dados. Então, entender o que é interessante desses dados a gente trabalhar, como é que a gente pode fazer boas relações que tenham algum potencial interessante para nós, e não simplesmente ficar trabalhando com informação só porque sim. E por último, então, vem a parte de representação e refinamento dos dados, que é a parte como que a gente vai mostrar isso para o interessado, ou como que a gente vai deixar essa grande gama de informações legíveis para uma pessoa humana conseguir entender e não só uma máquina, né? E uma coisa que é um pouco mais recente, ganhando muito espaço ultimamente, que é a interação com os dados. Então, a gente vai vendo que esses campos do User Experience Design e User Interface Design, que eu sinceramente não sei a tradução em português, são campos que vêm crescendo porque são justamente aplicativos, locais, por exemplo, quando a Sanepar ela mostra para a gente aquele rodízio da água, que eu acho que todo mundo deve estar acompanhando, aquilo é uma base de dados que você tem uma certa interação.
Então, esse é mais ou menos o percurso que é feito, né, teoricamente, assim, no mundo ideal, como a gente trabalha com dados. Mas o que eu acho muito interessante pontuar é que toda essa discussão ela precisa ter um pé na realidade. É muito fácil a gente acabar caindo na abstração, transformar, por exemplo, a cidade, que é como a Jane Jacobs dizia, um caos organizado, né? A gente transformar toda essa vivacidade em simplesmente uma série de números e, assim, acabar com toda a parte social e humana dentro dos espaços que a gente está analisando. Então, eu trouxe essa frasezinha aqui de uma designer gráfica, Georgia Lupi, o nome dela, que ela fala que é muito importante a gente humanizar os dados para a gente conseguir trabalhar da maneira certa com eles. Então, ali no diagraminha do lado direito, ela troca algumas das palavras que são os clássicos jargões da análise de dados por palavras que são muito mais próximas à nossa realidade. Tem algumas coisas nessa apresentação que estão em inglês, pessoal, porque eu não achei uma tradução e o que está traduzido de tradução livre, mas se alguém tiver alguma dúvida ou algum problema com essas palavras, pode me perguntar aqui e a gente vai resolvendo juntos. Então ela fala, né, que essa frase eu acho muito interessante, que é a premissa que, por mais óbvio que pareça, dados não existem. Dados são um instrumento que nós seres humanos criamos para gravar a realidade. É uma das ferramentas que temos para representar a realidade, mas é sempre um substituto para alguma coisa e nunca é aquilo de fato. Às vezes esse conceito se perde, especialmente nos contextos orientados pela tecnologia. Então, é isso, né, pessoal? Lembrar que dados são simplesmente pedacinhos de informação, mas que o importante é a gente saber trabalhar com eles para transformar eles uma coisa humana e que tenha uma relação direta com o mundo real. Então, falando um pouquinho agora, de verdade, né, sobre como que a gente pode usar os dados na arquitetura e urbanismo. Como que a gente pode utilizar eles e, principalmente, como utilizar eles sem cair nessa abstração total das informações. Uma palavra que vem chegando muito nos campos de arquitetura e urbanismo é esse data-driven design, ou design orientado por dados, que muitas vezes é utilizado simplesmente como um jargão, porque não tem muita relação com o que está sendo feito, mas também é uma tendência crescente que eu acho que a gente precisa ficar atento. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, eu não vou me delongar muito neles, mas é só para a gente saber para onde que isso está evoluindo, né? Então, dentro do design de produtos, esse experimento que eles fizeram um estudo com 12 cadeiras de arquitetos famosos e mapearam elas de maneira, assim, com mapas de calor, sobre quais eram as partes mais confortáveis da cadeira, quais partes da cadeira tocavam o corpo humano e tudo mais. E juntando todos esses dados coletados, o programinha, que é esse Engine Chair, produziu, então, essas 3 cadeiras aqui, bem engraçadas e tal, mas que, teoricamente, tem um conforto muito bom, de acordo com o algoritmo que eles criaram para fazer essas cadeiras. É uma pesquisa do Instituto Federal Suíço. Bom, aqui um outro exemplo rápido também sobre arquitetura de interiores. Então, essa consultora Bloom mais o escritório da Zaha Hadid fizeram todo o layout dos equipamentos do escritório que eles estavam projetando. Eles fizeram o layout todo embasado na quantidade de sol que aquelas mesinhas e cadeiras receberiam e também no campo visual que essas pessoas teriam quando estavam trabalhando nesse espaço. Então, ele foi feito todo o layout do interiores, levando em consideração esses 2 fatores. Daí eu trouxe aqui um exemplo do João Nouvel, que não é nem tão recente assim, mas só para mostrar um pouco também como essa questão do data-driven design e usar os dados para arquitetura já é um conceito que vem sendo estudado faz bastante tempo, mas agora entrou, digamos assim, ganhou novas palavras e ganhou um pouco mais de espaço no Instituto do Mundo Árabe em Paris, no qual essa fachada, que a gente consegue ver nas fotos da direita, ela tem esse óculo que abre e fecha de acordo com a insolação. Então, é como se fosse uma pupila. Quanto mais luz tem, menorzinha ela fica,
para você ter um conforto térmico, ambiental e também uma questão estética, né, dessas sombras muito interessantes que acabam criando dentro do edifício. E um último exemplo, então, é essa startup de arquitetura do Vale do Silício, que eu achei muito interessante, também é nova para mim, mas eles acabaram de ganhar a menção honrosa num concurso sobre um hospital na África, se não me engano, no qual a proposta deles foi gerada por base de um algoritmo. É claro que os profissionais de desenho eles estavam juntos né, projetando de fato, porque o software não resolve tudo, mas eles testaram, aqui a gente pode ver nessa imagenzinha da direita, todas essas implantações para ver qual que seria a melhor opção para encaixar todo o layout e também colocaram algumas questões sobre iluminação e conforto térmico dentro do algoritmo deles. Então, é uma coisa super, né, que a gente nem acha que pode existir, mas já está acontecendo, e é tudo à base de dados. Bom, esses são os exemplos muito simples, assim, que eu quis trazer só para mostrar para vocês como que isso pode ser utilizado. Mas agora, então, vamos falar de fato de urbanismo à base de dados, né? Então, eu acho que é interessante falar aqui que nós somos profissionais da arquitetura, né? E ninguém aqui vai se formar em ciência da computação, ninguém aqui vai fazer assim, dificilmente a faculdade não proporciona para a gente aprender linguagens de programação nem coisas assim. Mas eu acho que nós, como profissionais arquitetos e vocês como estudantes, né? Na verdade, nós todos como estudantes, porque todo mundo está aprendendo sempre. A gente tem essa possibilidade de entender as coisas como um todo. Então, a arquitetura ela é muito multidisciplinar, ela é muito buscando entender o macro, tentando linkar diversas profissões. Então, eu acho que a gente, como estudantes de arquitetura, pode um pouco entender todo esse processo de utilização de dados por esse ângulo. Então, quando a gente está trabalhando com dados que merecem uma análise, a gente buscar relações interessantes e que tenham a ver com o mundo real. Quando a gente está lidando com processamento, lembrar sempre que o locus, a localização das coisas, importa muito. E por último, na representação, que é uma disciplina que a gente acaba se adentrando bastante dentro da faculdade, lembrar sempre dessa questão da humanização para representar a, a interação dos dados, né? Então, eu acho que nós temos que buscar essas qualidades que nós temos para conseguir colocar elas dentro de todo esse processo que parece muito abstrato de uma maneira um pouco mais humana e ligada ao mundo real. Então, aqui eu trouxe, assim, só uma lista mesmo, muito básica, sobre exemplos de dados urbanísticos, para a gente saber do que a gente está falando. Então, dados como de morfologia urbana, como as dimensões da rua, das calçadas, dos canteiros, cheios e vazios, aquele clássico mapa de Nolli, coisas nesse sentido. Dados climáticos, que quem já fez ambiente construído, muito provavelmente o Aloysio já mandou para vocês aquelas tabelas intermináveis de TXT com as informações sobre os dados climáticos de Curitiba. Então, parâmetros construtivos, que são também muito ligados ao zoneamento, aqui na cidade de Curitiba, por exemplo. Os usos, então, a gente entender que usos que tem numa determinada parte da cidade, etc. Preço da terra, indicadores sociais, acesso a serviços, basicamente, todos aqueles itens, aqueles pré-requisitos que os professores de urbanismo pedem para a gente nas análises de mapa síntese. Então, para deixar a coisa um pouco mais real, eu trouxe aqui alguns exemplos que foram feitos por mim ou com minha colaboração sobre como aplicar o urbanismo à base de dados em situações reais, né? Então, primeiramente, eu fiz aqui esse pequeno estudo sobre a quantidade e a qualidade dos vazios urbanos dentro do bairro do Cabral. Então, seguindo esse passo a passo de 5 etapas, foram identificados os vazios, depois linkados essa informação com a atividade comercial e o zoneamento e etc., para conseguir chegar em resultados que sejam interessantes, né? Fiz também
nesse mesmo estudo de vazios urbanos, esses mapas de calor sobre a proximidade dos serviços que existem dentro de uma determinada área. Eu não vou adentrar muito nesses exemplos, porque senão acaba ficando uma apresentação um pouco cansativa. Mas é para mostrar para vocês que, por exemplo, o mapeamento de vazios urbanos pode ser uma coisa utilizada, por exemplo, por uma prefeitura de uma cidade para tentar desenvolver uma política pública de IPTU progressivo no tempo, por exemplo. Então, a gente tendo acesso a essas informações, sabendo como entender elas, depois isso pode se transformar numa questão, num ramo profissional, como a gente pode utilizar isso dentro de contextos que são ligados não simplesmente a uma pura análise, mas a questões bastante reais. Aqui eu trouxe um exemplo sobre o que eu trabalho no dia a dia. A Júlia também, não sei se ela está aí, mas ela já está cansada de ver essas imagens. Que a gente faz. Tá aí, Júlia? Claro que eu tô aqui. Muito bem, muito bem. Então, a gente faz toda essa coleta de dados a partir de imagens de drone, e depois processa isso para propor projetos de iluminação pública. A gente também elaborou uns meses atrás um estudo sobre pontos escuros na cidade, então pontos onde a iluminação pública não chegava, que depois foram passados para a prefeitura, que ela tinha uma estimativa de 3.400 pontos escuros, e depois nós descobrimos que tinham, na verdade, 909. Então, colocando isso dentro de um orçamento, de um cofre público, acaba fazendo uma grande diferença. Assim. São questões que às vezes parecem muito abstratas, mas quando a gente traz para o mundo real, elas podem ter um grande impacto. E aqui eu trouxe algumas referências que eu deixei lá na pasta do Drive, alguns links, porque são referências que elas são interativas. Então, eu vou mostrar para vocês elas rapidamente, mas depois, se vocês quiserem mexer nelas, fiquem bem à vontade. Então, por exemplo, esse mapa aqui, desenvolvido pelo Instituto de Arquitetura da Catalunha, é um mapa sobre Covid. Os links estão todos lá, pessoal. Eu imagino que na apresentação não deva ficar muito bom de visualizar, mas só para vocês verem, então. Aqui são a quantidade de casos, é o tamanho das bolinhas, e a cor delas é a idade média das pessoas que pegaram coronavírus nessas regiões da Espanha. Então, é um mapa muito, muito legal de ver, assim, muito bem trabalhado, muito bem representado. Trouxe também um exemplo sobre Toronto, que eles fizeram todo um trabalho sobre a qualidade das habitações em Toronto e o acesso à moradia lá. É bem interessante, eles têm várias visualizações que vocês podem clicar nesses linkzinhos aqui e brincar um pouquinho com elas, ver quais são as regiões mais caras da cidade ou menos caras. Trouxe também um dashboard que eu produzi junto com o meu namorado para uma concessão de iluminação pública da cidade de Socorro, no qual a gente tem aqui mapas interativos que a gente pode brincar com eles, então ver quais foram as modernizações feitas em cada um dos anos, em cada um dos meses e etc. Dá para vocês brincarem com isso daqui também. E por último, eu trouxe o Instagram daquela designer que eu tinha comentado antes sobre do New York Times, que eu acho que ela tem, junto com esse estúdio que ela trabalha, que se chama Pentagram, um trabalho muito, muito interessante com dados. Então, ela realmente consegue humanizar essas questões, faz uma representação muito clara, muito concisa, mas que, ao mesmo tempo, transforma todo esse mundo super abstrato em questões muito mais interessantes e que têm uma boa relação com o usuário final dessa informação, né? Então, é muito interessante, porque além dela humanizar esses dados, ela consegue transformar eles numa plataforma de interação, numa plataforma de acesso à informação também, porque aqueles clássicos relatórios que a gente às vezes vê que ninguém entende nada, acabam dificultando bastante o acesso à informação também. Então, pessoal, sobre a parte teórica, é mais ou menos isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, faça perguntas, levantem a mão, digam se vocês querem alguma explicação, alguma coisa que eu deixei de falar.
Se não, daí eu vou para explicar para vocês a oficina em si, como que a gente vai trabalhar com ela. Bom, beleza, pessoal. Então, eu acho que eu vou para a parte da oficina mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida depois, só levantar a mão ou abrir o microfone que a gente vai trabalhando aqui juntos. Então, esse aqui é o link que eu preparei para vocês da oficina. Eu vou deixar ele lá no chat do Jitsi também, mas ele está no arquivozinho que eu coloquei lá dentro do Drive com esses links úteis. E então eu preparei para vocês algumas bases de dados sobre Curitiba. Escolhi Curitiba porque é onde a gente tem mais acesso às bases cartográficas e também porque eu acho que é uma realidade que está todo mundo familiarizado. Então, acho que é muito mais interessante a gente trabalhar com coisas que a gente conhece, já viu, do que com coisas que às vezes não fazem muito sentido para a gente, né? Então, bom, vamos lá. Aqui eu fiz um mapa sobre a presença de áreas verdes em Curitiba. Então, aqui estão mapeados todos os pontos que tem área verde. Aqui existem esses slicers que eu coloquei em todas as paginazinhas que foram criadas, que vocês podem, por exemplo, filtrar todos os parques ou praças que tem, sei lá, de 7 a 500 metros quadrados, por exemplo. Aí ele vai fazer essa filtragem. Aqui vocês podem também filtrar por tipo de equipamento público. Então, por exemplo, jardim ambiental ou, sei lá, centros esportivos que vocês queiram ver onde estão. E cada vez que vocês clicam em cima de uma bolinha dessas, aparece aqui do lado direito as informações sobre ela. Bom, muito bem. Esse é o mapa de área verde. Para selecionar, é só clicar fora da bolinha que a gente seleciona. Bom, voltando ao menu aqui, só clicar nesse botãozinho. Nós temos também o mapa de usos. Esses usos, eles são mais ou menos a mesma lógica das áreas verdes. Então, cada corzinha representa um tipo de uso, e o tamanho das bolinhas representa a área de influência deles. Então, basicamente, assim, quanto menor a bolinha, significa que tem mais usos que não são habitação perto dessa bolinha. Então, digamos assim, se eu tenho 10 restaurantes, um do ladinho do outro, as bolinhas vão ficar bem pequenininhas. Agora, se eu tenho um único restaurante para 10 quadras, aquela bolinha vai ficar maior, porque ela tem uma área de influência, né? Ela é o único serviço para atender uma área maior. Aqui vocês têm esse mesmo slicer de área, então vocês podem selecionar esses pontinhos aqui pelo tamanho da área de influência deles, por exemplo, ou vocês podem selecionar por uso. Pessoal, essa base de dados que eu peguei aqui dos usos é do OpenStreetMap, que é um site tipo um Google Maps open source, assim, que você pode baixar as coisas de lá e etc. Então, infelizmente, as questões aqui estão em inglês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Mas clicando em cima aparece o nome da coisa e daí a gente consegue depois entender o que é, às vezes, só pelo nome. Bom, muito bem. Aqui, então, depois temos o mapa sobre a mobilidade. Esse mapa, ele usa a mesma lógica das áreas de influência. Então, são os pontos de ônibus e de táxi que estão mapeados aqui. Quanto menorzinha a bolinha, significa que tem mais pontos de ônibus ou táxi perto dela, e quanto maior, significa que ela tem que atender uma região um pouco maior. E nesse mapa também é legal, porque quando vocês dão mais um, ele vai mostrar para vocês o trânsito. Então, quanto mais vermelhinha a rua tiver, significa que mais trânsito ela tem. Ok, e por último, então, o último mapa sobre preço da terra. Esse mapa daqui, ele está categorizado em coeficiente de valorização. Essa informação ela não é 100% atualizada, porque eu peguei do IPUC e eles pararam de colocar o preço dos terrenos em 2017. Então, é um range de 15 anos aí, entre 2002 e 2017, mas, enfim, dá para ter uma
uma boa noção de como que tá, se a Terra foi valorizada ou não. Então, 0 significa que não tem informações, e depois esse coeficiente foi criado dividindo o maior preço pelo menor preço. Então, lotes que têm, por exemplo, o coeficiente 2 significam que eles duplicaram de valor. Os lotes que têm o coeficiente 9 significa que eles, em 15 anos, eles aumentaram 9 vezes o preço deles. Então, aqui é a mesma questão lá do slicer, né? Então, a gente pode ver, sei lá, de 8 a 9% valorizado, quais foram os terrenos. E daí a gente consegue ver, muito bem, tem terrenos aqui que, por exemplo, o centro de Curitiba não valorizou tanto assim, ou alguns pedaços e alguns bairros valorizaram muito menos do que outros, então por que será que isso aconteceu, né? Então dá para entender um pouquinho essas bases. Bom, muito bem, vocês estão completamente livres para mexer em tudo isso. Fiquem bem à vontade, se alguém tiver alguma pergunta, fique bem à vontade para perguntar. E então a proposta dessa oficina é o seguinte: cada um de nós, então, produzir um diagrama, um mapa, absolutamente qualquer produto gráfico para representar a cidade de Curitiba à base de dados. Mas assim, não precisa ser Curitiba inteira. Pode ser, se vocês quiserem, um bairro, pode ser, se vocês quiserem, a rua da casa de vocês, pode ser absolutamente qualquer coisa que vocês quiserem. Então, utilizando um pouco, né, dá para a gente cruzar essas informações, dá para a gente fazer uma análise só com, por exemplo, as áreas verdes, só com os usos, ou cruzar as áreas verdes com os usos e com a mobilidade, enfim, o que vocês quiserem, fiquem completamente livres. E não precisa ser nada elaborado. A ideia é que seja uma coisa, assim, meio feita à mão livre. Se vocês quiserem tirar um print, desenhar por cima da tela, imprimir e desenhar em cima, a maneira que vocês preferirem, ou fazer em Photoshop, o que vocês acharem melhor. Então, para representar, e lembrando que as representações elas podem ser assim muito cartográficas, ou podem ser também, sei lá, palavras soltas com uma lógica entre elas que também vai servir, né, como representação. Só então para a gente fazer esse exercício juntos de entender essas bases, analisar elas de uma maneira assim, né, claro, às vezes até um pouco simplista, porque a gente não tem muito tempo e etc. Mas para tentar, então, fazer esse exercício de representar uma realidade urbanística de uma maneira que seja inteligente, no sentido que uma informação que importe, assim, e ao mesmo tempo de uma maneira que seja interessante, né, para um usuário final, de uma maneira mais humanizada, de uma maneira que demonstre que a gente não está simplesmente lidando com númerozinhos numa tabela de Excel, mas que a gente entende que todos esses dados eles são a representação de uma coisa que existe na realidade. E é mais ou menos isso, pessoal. Eu estava pensando em dar para vocês mais ou menos meia hora, 40 minutos para vocês desenvolverem isso. Se alguém tiver alguma dúvida e estiver mostrando como é que está como que tá indo o processo, por favor, abra a câmera e o microfone e a gente conversa todos juntos. Inclusive, gostaria que vocês falassem também, para não ficar aqui falando sozinha. E enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa que não está clara, por favor, me perguntem. E deixa vocês aí, então, trabalharem. Depois, na meia horinha final da oficina, aí vocês podem fazer o upload dos produtos de vocês. Pode ser uma foto tirada do celular mesmo, qualquer coisa. Que daí a gente discute os resultados aqui juntos. Vamos ver o que sai dessa bagunça toda aí, cheia de bolinhas. Beleza, pessoal? Beleza, então, vamos ver, vamos fazer aí. Não que eu saiba muito bem como que eu vou fazer ainda, mas Não, mas não se preocupem, gente. É simplesmente um exercício. Eu quero que seja uma coisa divertida, só para a gente dar uma brincada mesmo e ver o que sai dessa bagunça toda. Mas se alguém tiver alguma dúvida, fique bem à vontade para perguntar, pessoal. beleza, então. Eu vou desligar aqui o meu microfone, mas se alguém tiver que falar alguma coisa, aí vai mandando ali no chat que a gente vai conversar. Ai, Guta, posso só fazer uma perguntinha antes? Claro. Quem que tá falando? É a Meg. Oi, tudo bem? Tudo bem?
Eu perdi o começo da oficina, tipo, ali os primeiros 10 minutinhos. Esses mapas, essas informações que você coletou, que estão nesse Power BI aqui, você colocou elas direto no Power BI ou você usou algum outro software, tipo, para colocar tudo no mapa e tal? A maioria das informações que a gente trabalha quando fala de urbanismo é em shapefile, né? Ou em, enfim, software de GIS em geral. Então, eu baixei os shapefiles que a prefeitura dá pra gente e baixei também essas informações do OpenStreetMap, processei elas um pouquinho para dar esses atributos de informação e tudo mais. E depois puxei elas a partir de base de dados comum, tipo tabela de Excel, para dentro do Power BI. Mas é um processo meio chato, eu não queria ficar me delongando muito nisso, porque acaba sendo meio um trabalho meio mecânico, assim. Mas se alguém depois tiver curiosidade de como que eu fiz, ou como que faz para fazer uma questão dessa, depois a gente pode conversar, fica à vontade para me contactar aí numa outra ocasião, que daí eu posso até ensinar para vocês como é que faz para fazer essas visualizações. Ok, beleza, obrigada. Imagina. Pessoal, eu vi que ali no chat tem um pessoal que a internet travou, chegou um pouquinho mais atrasado. Eu vou explicar de volta aqui rapidamente se alguém entrou agora. Mas se não, então daí eu vou deixar escrito ali também no chat para caso alguém tenha alguma dúvida. Mas então, Maria Fernanda, eu deixei esse linkzinho do Power BI aqui para vocês entrarem, onde estão essas bases de dados que eu produzi para a oficina. Então, tem sobre áreas verdes, usos, mobilidade e preço da terra. E cada uma delas tem algumas coisas que vocês podem interagir, né? Vocês podem interagir com as áreas de influência delas, com os usos, com lá nas áreas verdes das áreas também, e etc. Então, a ideia é que vocês interajam um pouco com esses dados a partir desse Power BI, e aí produzam uma peça gráfica, pode ser qualquer coisa, pode ser diagramas, pode ser mapa, pode ser mais cartográfico, pode ser mais abstrato, como vocês quiserem, utilizando esses dados. Então, cruzando, tentando fazer alguma relação entre eles. E assim, não precisa ser Curitiba inteira. Acho que é até mais legal quando são porções menores que a gente está analisando, né? Então, pode ser assim, sei lá, uma quadra, a rua da tua casa, pode ser um bairro que você mora, ou, sei lá, um bairro que a tua amiga mora, alguma coisa assim, para vocês representarem isso utilizando esses dados e representarem de uma maneira, assim, buscando, né, humanizar um pouquinho eles e trazer uma representação diferenciada para a gente.
Pessoal, uma outra coisa que eu esqueci de falar, mas quando vocês estiverem produzindo essas peças gráficas, lembrem que, sei lá, se vocês estão fazendo uma região que vocês conhecem bem, existem coisas que não estão representadas nessas bases que eu dei para vocês, mas que vêm da própria experiência de vocês, que é bem importante também, se vocês quiserem representar, né? Então, às vezes, um lugar que vocês sabem que é, sei lá, perigoso ou escuro, ou, sei lá, que é um parque muito bem utilizado, vocês podem também, de alguma maneira, tentar representar isso dentro da peça gráfica de vocês. Então, não tenham medo de colocar coisas novas, coisas que venham da experiência de vocês. É aí que a gente começa a transportar, né, essa dimensão abstrata para uma dimensão um pouco mais real.
Oi? Eu só queria tirar uma dúvida. Não consigo. Não. Oi, peraí, eu acho que ela tá com dificuldade. Beleza. Oi, pessoal, desculpa. Alguém fez alguma pergunta que eu acabei de cair aqui. Tranquilo. Só uma dúvida. Como é que faz no programa para eu filtrar os dados para uma área específica? Para a área, só pelo Zoom mesmo. Vou dar, por exemplo, aqui o exemplo na parte de usos. Uhum. Vocês podem dar Zoom, sei lá, vamos dizer aqui no bairro Jardim Botânico, e daí os dados que estão aparecendo são esses. Eu não coloquei um filtro de região, porque não tinha essa informação tão fácil assim. Beleza? Tudo bem. Obrigada. Imagina.
E aí, pessoal, como estamos? A hora que vocês forem finalizando, aí vão colocando lá na pastinha do Drive. Coloquei o link no chat, já, as meninas já tinham colocado antes, mas coloquei ali de volta. Tem uma pastinha lá dentro, produtos, daí podem colocar nessa pasta, que daqui uns 10 minutinhos, daí a gente começa a discutir os resultados todo mundo junto, beleza? Maria, eu fiz um troço meio. Não sei se tá certo, mas eu coloquei lá na pasta. Maravilha, imagine, nessas horas não tem certo e errado. É como a Ah, gente então tá vai. bom. Porque não entendo muito dessas coisas, mas eu tentei fazer e foi o que eu consegui fazer. Não, muito, muito bem. Fico feliz que vocês aí explorem novas coisas, mas não se preocupem, o pessoal não tem certo e errado. Pessoal, só uma coisa, cuidado para vocês não sobrescreverem os arquivos, que às vezes salva com o mesmo nome, daí se faz o upload lá, daí ele sobrescreve. Coloquem daí o nome de vocês do lado, ou alguma coisa assim, para não ter problema de sobrescrever, beleza?
Pessoal, vou começar aqui a abrir os resultados que a gente teve, e daí, se vocês quiserem ir colocando lá enquanto isso, não tem problema, tá? Daí a gente vai vendo aqui, e à medida que eu for fazendo, se algum mais chegar, não tem problema. Então, vou compartilhar aqui na minha tela alguns dos resultados que a gente teve. Começar por esse daqui, sobre a valorização majoritária do preço da terra por bairro. Então, a gente vê aqui que é bastante interessante que um desses bairros que está sendo analisado aqui teve uma valorização que foi bem maior que as outras, que é o Bacaxiri, né? Em comparação com o centro, ou com o sítio cercado, ou com o Xaxim, que tiveram valorizações menores. Quando eu estava construindo o mapa de valorização imobiliária, eu fiquei bem surpresa, que eu achei que o centro ia valorizar bem mais. Mas a gente está pelo menos nos últimos 15 anos, né, a gente teve um processo aí de esvaziamento do centro dentro da cidade de Curitiba. Então, vamos dizer que num cenário de, sei lá, pré-1960, o Bacaxiri era praticamente só mato, né? E hoje em dia ele tem um processo de valorização mais alto que o próprio centro da cidade. Assim como, por exemplo, o Jardim das Américas. Então, são questões que a gente consegue observar a partir desse diagrama, que a periferia, né, periferia no sentido geográfico, da cidade, né, os bairros que são mais afastados do centro estão sendo mais valorizados do que o centro em si. Então, né, aí vai de cada um interpretar essa informação, né, como se isso é uma coisa positiva ou negativa, daí já entra numa outra questão. Deixa eu pegar aqui outro mapa que foi feito. Esse aqui é sobre a rua Nossa Senhora da Cabeça, na cidade industrial de Curitiba. Então, nesse mapa, nesse diagrama aqui foi feito selecionado, né, os usos de educação, saúde e lazer dentro dessa rua, que eu imagino que deve ser a rua que a pessoa mora ou alguma coisa assim. A gente pode ver que os mapas estão mais ou menos na mesma escala, né? Então, que existe um uso... existe, assim, os equipamentos principais os equipamentos urbanos principais, eles estão presentes, né? Dentro dessa rua. Eles estão numa proximidade bastante... Assim, eu não sei, eu não moro lá e etc., mas eu imagino que esteja numa proximidade bastante acessível. Cidade Industrial foi um bairro planejado, não lembro quando agora. Mas, então a gente consegue ver que o planejamento, quando os bairros não são criados espontaneamente, o planejamento ele consegue suprir algumas necessidades, como essa de serviços públicos. Mas às vezes o planejamento acaba, digamos assim, né, matando um pouquinho algumas coisas positivas que nascem numa cidade um pouco mais informal. Vamos ver aqui. Teve um aqui que eu achei muito interessante, sobre as áreas verdes na cidade industrial. Então, o Raul, acho que é que ele colocou o nome aqui, fez essa análise, que é muito bacana, porque ele pega primeiro as áreas verdes da cidade industrial e depois o coeficiente de valorização da terra. E, Raul, estão falando aí que você tá humilhando o pessoal. E depois ele junta essas duas informações e coloca essa frase aqui, que eu acho que a fonte saiu o caminho do arquivo no PDF dele. Mas ficou muito legal de ver, porque claramente a terra que está sendo mais valorizada nesse pedaço que ele analisou é onde tem as áreas verdes. Então, isso, assim, dá uma relação para a gente que é muito interessante, né? A partir do momento que você implanta um parque, que você implanta um equipamento público, você está valorizando aquela terra. Então, nós, né, como urbanistas atuando, assim, na esfera mais pública, a gente tem que ter essa noção que qualquer atividade que a gente está propondo ali vai ter a sua referência no mercado imobiliário. Então, e é claro que botar parques é uma coisa positiva, mas a gente tem que saber que existe essa correlação. Muito bem, vamos aqui para um próximo exemplo. Esse daqui sobre o bairro Bacaxiri, onde foram colocados as áreas verdes, o lazer e a mobilidade dentro do bairro.
Esses 3 mapas aqui são bem legais. Ficaria mais legal ainda se eles estivessem sobrepostos um em cima do outro, para a gente conseguir ver um pouquinho mais a relação entre eles. Mas o que a gente percebe, né? Que existe esse vazio, que é o aeroporto do Bacaxiri. Existe um monte de bolinhas dentro do aeroporto do Bacaxiri, dentro de lazer, porque eu imagino que seja um lazer, assim, ligado às pessoas que andam de avião, então é um lazer que é pouco acessível. E depois, por último, existe a questão da mobilidade, né? Então, a mobilidade ali no mapa, de uma maneira geral, se a gente tirar o zoom, a gente consegue ver que a maioria dos pontos de ônibus, eles estão nos eixos estruturais do Curitiba. E aqui, por exemplo, no Bacaxiri, no aeroporto do Bacaxiri, a gente tem os pontos de ônibus um pouco mais afastados desse grande vazio que o aeroporto acaba fazendo, né? Então, o aeroporto é tipo meio do nada, assim, que é um espaço bastante livre na cidade, mas que ele está inserido numa dinâmica urbana, como a gente consegue ver a partir aqui dessa análise. Vamos ver aqui. Centralização de Santa Felicidade. Então, aqui a gente tem uma base um pouquinho diferente, né, das bases que eu dei, que deve ser do OpenStreetMap, imagino eu. E daí está marcado a educação e a saúde dentro do bairro de Santa Felicidade. Então, assim, Santa Felicidade é um bairro que tem muita área verde, né? E dá para ver que essas áreas verdes elas acabam fazendo esses bolsões aqui que tem um pouquinho mais de dificuldade a acesso à educação e à saúde. Faz sentido também, porque onde tem área verde as pessoas não estão morando, então a acessibilidade não tem que ser tão né, faz sentido porque não está ninguém morando, então não tem que ser tão próximas das áreas verdes. Mas existe aqui, nesse centrinho, uma maior concentração de equipamentos de saúde, e os equipamentos de educação estão, assim, espalhados. Porém, quanto mais longe a gente sai desse centrinho aqui de Santa Felicidade, maior ficam as bolinhas da educação e da saúde, né? Significando que quanto mais afastados desse cruzamento, que é importante lá em Santa Felicidade, da Fridolin Wolff com o atual do Túlio, quanto mais você se afasta disso, mais você tem dificuldade de acesso a esses pontos. Porém, de uma maneira geral, está bem permeado aqui desses equipamentos públicos. Vamos ver aqui. Aqui, esse mapa aqui é legal também, que é do Centro Cívico. Centro Cívico, aqui a gente consegue ver as áreas verdes e os equipamentos públicos, né, os usos dentro do Centro Cívico. Então, a gente tem esse raio aqui, que eu imagino que deva ser, sei lá, uns 500 por 500 metros, mais ou menos, aqui essas ruas, onde a gente só tem áreas verdes e equipamentos públicos. A gente tem Tribunal de Justiça, Tribunal do Júri, Tribunal de Contas, museu, mural, enfim, uma série de coisas que compõem o Centro Cívico, mas nesse raio de 500 metros, a gente não tem uma pessoa morando lá. Então, o que acontece? No Centro Cívico, todo mundo já deve ter passado a noite lá, e o que acaba acontecendo? Esses espaços ficam muito vazios, porque a densidade habitacional dentro desse raio acaba sendo um pouco muito baixa para a quantidade de equipamentos públicos e quantidade de áreas verdes que tem lá. Então, é óbvio que é muito bom ter parque e praça dentro dos bairros e dentro da cidade, mas quando você começa a colocar demais disso, digamos assim, quando você começa a fazer esses grandes campos que tem um único tipo de função, você acaba deixando isso um pouco mais, uma paisagem um pouco mais rarefeita. Então, Brasília é um exemplo clássico que o eixo estrutural é completamente vazio, inclusive Brasília estão fazendo todo um processo de revisão do planejamento urbano do avião, né, que é muito interessante, e é justamente para popular mais de pessoas morando e utilizando essas áreas que hoje em dia tem só equipamentos públicos. Vamos ver aqui mais alguns exemplos que foram produzidos.
Bom, aqui temos as áreas verdes e a relação que as áreas verdes atraem usos relacionados ao lazer. Sim, é verdade, as áreas verdes muitas vezes são considerados espaços de lazer público, né? E assim, é justamente quando a área verde ela tem essa questão do uso de lazer público, ela se torna uma área verde bem qualificada, né? Muitas vezes aqui em Curitiba a gente tem os bosques. Bosques de preservação nativa, você não pode encostar em absolutamente nada deles. Então acaba acontecendo que aquilo vira um bolsão de terra, de verde, né? De mata nativa, que é muito perigoso, não tem uso nenhum, fica escuro durante a noite e tal. Então, linkar a área verde com o uso do lazer é uma atitude muito inteligente e que pode ser bastante né, frutífera, assim, gerar bons frutos dentro do planejamento. Vamos ver aqui. Bairro Portão, alta e baixa valorização imobiliária. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário sobre as coisas que eu estou analisando aqui, sinta-se bem à vontade, tá? Olha só, um desenhado à mão, legal, gostei. Então, aqui a gente tem o bairro Santa Quitéria, Água Verde, Vila Isabel e o Portão aqui para baixo, beleza. Então, as áreas em amarelo são de alta valorização e as áreas em azul são de baixa valorização. E olha que legal, gente. Onde tem mais densidade de equipamentos de educação, lazer e transporte público, a valorização da terra é bem maior. Essa aqui é uma análise muito bacana, porque, de novo, né, aquilo que a gente já falou anteriormente, esses equipamentos públicos e principalmente o acesso a eles, que nesse caso dado, né, representado pela mobilidade, eles têm um grande impacto na valorização da terra. Então, né, por exemplo, bairros que são mais próximos do centro, mas às vezes têm uma dificuldade de acesso muito grande, acabam sendo menos valorizados do que aqueles que têm maior acesso. E bem legal essa representação, gostei bastante, achei bem bacana. Vamos ver agora um do bairro Boqueirão aqui. O que temos? Deixa eu girar aqui. Estou meio perdida. Beleza, então aqui a gente tem alguns lotes marcados com uma alta valorização do preço da terra em comparação com os lotes vizinhos, que tem uma valorização mais baixa do preço da terra, ligados à mobilidade, onde essas ruas que têm mais valorização não tem muita questão de tráfego e os pontos de ônibus estão um pouco mais longe delas. E por último, nós temos aqui os usos. Então, tem os usos. Ai, gente, eu não lembro direitinho da legenda. Esse daqui eu sei que é saúde, eu acho. Deixa eu dar uma olhadinha, que eu não lembro mais. Cadê agora? Eu perdi. Aqui que a gente estava analisando. Vamos ver se eu acho aqui. Amarelinhos são negócios em geral e azulzinhos são educação e roxa saúde mesmo. Então, nesse caso, o que dá para a gente, né, linkando esses dados, tirar de conclusão é que esse colégio aqui, ele está numa área de maior valorização imobiliária, então pode ser que ele seja um dos causadores dessa valorização imobiliária. E alguma outra relação que a gente pode fazer deixa eu pensar. É saúde aqui, na verdade, pessoal, desculpa, falei errado. E, bom, eu acho que de maneira é isso, mas também são mapas que às vezes, por exemplo, esses são mapas bastante análise, que depois a gente pode ir sobrepondo eles e linkando eles para conseguir chegar em alguns resultados que sobreponham essas informações. Que mais? Deixa eu ver aqui. Foram chegando vários aqui, daí eu não sei quais que eu já falei ou não falei. Gráfico de áreas verdes ainda não falei. Aqui é um gráfico de rosca, eu gosto de gráfico de rosca.
sobre a quantidade, as áreas verdes, né, em relação ao total. Eu imagino que a pessoa deva ter somado as áreas de cada um dos tipos de área verde, né? Então, aqui no total, a gente tem 205 mil metros quadrados de áreas verdes na cidade de Curitiba, que estão registrados no IPUC. E a maioria deles são centros esportivos e eixos de animação. Isso muito provavelmente porque eles têm uma área maior em relação aos outros, né? Então, por exemplo, jardins, largos e jardins ambientais, coisas menorzinhas, têm uma área que acaba sendo menor. O que é interessante nesse tipo de gráfico também é legal a gente dar um certo peso, assim. Então, dizer, tipo, tudo bem, a gente tem mais área de centro esportivo, mas às vezes você tem muitos mais largos e jardinetes do que centros esportivos, simplesmente porque os centros esportivos são maiores, em área em geral, eles acabam ganhando um espaço maior dentro do gráfico. Então, é legal a gente fazer esse tipo de análise também, para a gente manipular esses dados de uma maneira que seja interessante porque a gente quer falar, né? Um estudo bem interessante que eu li da Universidade de Nápoles, eles falam que as áreas verdes, assim, de 0 a 500 metros, elas têm uma influência muito boa dentro de uma região. Mais do que isso, elas acabam sendo 500 metros quadrados, né? Mais do que isso, elas deixam de ser essas praças e jardinetes e acabam se tornando equipamentos de lazer público que são maiores, como parques. E aí, assim, se você tem uma série de parques muito próximos uns aos outros, você acaba que você não tem gente o suficiente para usar todos eles, né? E acaba transformando aquilo em parques um pouco rarefeitos e tudo mais. Então, é interessante também a gente valorizar essas pequenas áreas verdes pequenininhas que pulverizam esse espaço público dentro da cidade, que eu acho muito, muito interessante. Um pouco que o Jaime Lerner fala sobre acupuntura urbana e questões que pequenas intervenções podem ter um resultado muito grande dentro da dinâmica do todo da cidade. Aqui nós temos um do Parque Tingui, gostei desse aqui também, legal. Vamos ver. Então, tem o percurso do rio, as áreas verdes, mobilidade pública, espaços visitáveis de lazer, iluminação pública, área de valorização, maior concentração de pessoas e área residencial. Então, dá para ver que claramente o Parque Tingui ele produziu uma valorização imobiliária nos lotes adjacentes a ele, que é um pouco no mesmo sentido do que a gente já vinha falando antes, né? Também dá para ver que a maior concentração de pessoas é justamente a mais próxima da mobilidade pública. Eu não sei se ali tem algum equipamento de transporte de grande porte, assim, não lembro agora. E também perto dos espaços de lazer. Bom, e eu acho que é de uma maneira isso, né? Demonstra aí a questão de como os equipamentos públicos e as áreas verdes inclusas, nesse caso, como equipamento público, tem esse poder de realizar uma grande valorização do preço da terra nos lotes adjacentes. E realmente, né, pessoal, todo mundo quer morar pertinho do parque, com aquela vista maravilhosa do Parque Tingui. Então, é um processo que dá para a gente compreender com bastante facilidade por que isso acontece. E é claro que o acesso, o acesso a esses locais, ele também é um grande fator, né? E eu acho que tá faltando algum que eu não falei ainda, vamos ver. E foi o primeiro. Cadê você? Esse daqui, que eu acho que esse daqui que a pessoa disse que faltou a legenda, não sei. Sim, faltou a legenda. Então, tá, eu posso explicar. Claro, sim, Então, por favor. que eu não entendo muito dessas coisas de tecnologia, para ser bem sincera, mas o vermelho é uma academia, aí laranja são restaurantes, o azul é educação, o amarelo são lojas, o magenta é saúde e o verde é uma praça. Eu só fiz de um lugar assim que eu conhecia e tal, e daí eu coloquei naquele
naquele mapa que você fez da mobilidade. Beleza. Esse lugar eu conheço ele também, minha irmã estudava ali por perto do Bom Jesus, e ele não está mostrando os dados de tráfego certo, porque, pelo amor de Deus, é muito complicado ali de andar. Mas é que eu acho que ele é em tempo real, então provavelmente 1h da tarde não deve ter muito trânsito, ainda mais em pandemia. Mas de qualquer maneira, aqui a gente consegue ver então também como esses usos podem influenciar, talvez no tráfego, talvez na distribuição da questão da mobilidade, né? Então, aqui dá para fazer até uma análise um pouquinho mais ligada à morfologia urbana. Então, como essa pequena ruazinha aqui, paralela à Rua do Herval, acaba sendo um super tráfego, porque ela dá acesso ao... Aqui que você tinha falado, que era mesmo em azul? É o colégio, Bom Jesus. O colégio, então é isso. Então, ela provavelmente faz parte dessa dinâmica de acesso do Bom Jesus, do Hospital do Caiuru / Marcelino aqui, né? E acaba sendo um pedacinho ali que, nessa análise da morfologia, a gente consegue ver que é com muito trânsito, porque ele faz a relação entre eles, né? Provavelmente uma via de mão única ou algo assim, que acaba transformando isso num pedaço de bastante trânsito. Então, como esses equipamentos públicos também influenciam, né, as questões de mobilidade, que não é só a mobilidade pública também, é a mobilidade privada, muitas vezes. Que no caso do Bom Jesus, eu imagino que seja a maior fonte de carros lá. E eu acho, pessoal, que das coisas, dos mapas que estavam aqui Não, peraí, tem mais um aqui, usos, eu acho que esse ainda não vi. Tem mais 2, na verdade. Usos ao redor do campus do UFPR em Curitiba. Legal, esse é um ambiente que todo mundo consegue relacionar, né? Então, vamos ver. Olha só, gente, como as bolinhas do Centro Politécnico são maiores que as outras bolinhas. Ligados, por exemplo, ao campus da reitoria ou ao campus do Batel. Então, a gente sabe que a gente está meio isolado lá no Politécnico, né? Então, acaba que um único restaurante por quilo tem que dar conta de alimentar todo mundo. Então, eles têm raios de influência muito maiores. Ao passo que, se você vai ver o campus da reitoria ou o campus do prédio histórico, as bolinhas são muito pequenininhas, porque ali você tem muito mais variedade de usos e muito mais possibilidade de você ter variação entre eles, né? Então, o campus do JuVV também, a gente acaba tendo uma densidade bem menor dessas bolinhas, junto com o campus do Cabral. Então, assim, esses espaços que são mais centrais, eles são mais... têm mais vivacidade, até por uma conta de escala, uma questão de escala. Então, lá no Politécnico são... Né, a gente está super próximo da BR de um lado, da Avenida das Torres do outro, então a gente acaba ficando naquele bolsão que é o campus. E só para sair do Politécnico, eu lembro que eu saía da aula e suava até chegar no Shopping Jardim das Américas, porque era debaixo de sol e tinha que andar quase meio quilômetro para chegar lá. Ao passo que, se você está ali na reitoria, em 2 passos você está nos ótimos barzinhos que tem lá por perto. Então, essa questão da densidade de uso, ela se reflete muito numa questão também de densidade habitacional, densidade de edifícios também, né? Então, o campus Politécnico ele é uma super infraestrutura enorme, muito grande. Junto dele já tem emendado ali várias áreas de preservação, o campus da PUC, né? Se você olha no mapa, quase emenda tudo junto. E a gente acaba tendo, então, mesmo a questão do centro cívico, que a gente analisou um pouquinho antes, equipamentos públicos de um raio super grandão, que acabam né, esvaziando um pouco a área de outras possibilidades de uso. E, por último, nós temos aqui, eu acho que é o último, como é que é o nome? Valorização do preço da terra no Capão Raso e Água Verde. Beleza, então no Capão Raso, que está a 9 quilômetros do centro, a gente tem uma valorização, vamos ver aqui, coeficiente de valorização dominante é 1. Então, os preços ficaram bastante estáveis durante o tempo. E apresenta mais praças, áreas verdes, espaços voltados à saúde, educação e esporte. E
valorização da terra, ela é mais concentrada aqui para o sul do bairro do Capão Raso. Muito provavelmente porque porque existem mais infraestruturas próximas ali, eu imagino. Bom, eu não sei exatamente, olhando rapidamente aqui para os mapas, eu não consigo ver a escala aqui direitinho, mas por quê, né? Não consigo ver uma relação tão clara assim por conta da valorização imobiliária desse bairro. E no Água Verde, olha só, a diferença de coeficiente de valorização de um deles era 1 e a no Água Verde de 6 a 8. Então, o Água Verde é um bairro que valorizou muito mais do que o Capão Raso. E essa informação aqui é chave, né? Um está a 9 km do centro, o outro dá 2,5 km do centro. Então, a cidade ela tem essa tendência de ser mais valorizada, mais próxima do centro, principalmente pela questão de acesso a serviços. E também local de trabalho, né? Então, acaba que a valorização imobiliária é ligada também muito à localização. Mas a gente consegue ver, que eu não sei se está na mesma escala, mas que os espaços esportivos e educacionais no Capão Raso existem mais, né, em maior quantidade do que no Água Verde. Até porque o Capão Raso, eu imagino que tenha sido também um bairro fruto de planejamento, e o Água Verde, eu acho que ele é um bairro mais antigo. Eu acho não, ele é com certeza um bairro mais antigo. Então, às vezes, nesses bairros planejados, existe uma maior pulverização desses equipamentos públicos que foram implantados a partir do planejamento, mas como isso não é o único fator, né, que a gente vem dizendo aí que os equipamentos aumentam o valor da terra, com certeza, mas eles não são o único fator. Aqui a gente consegue ver que muito provavelmente a valorização a diferença de valorização desses dois bairros deu muito mais pela localização deles, então a distância deles do centro, do que a presença ou não de equipamentos públicos. Então, acho que agora foram todos, se não me engano. E, pessoal, queria agradecer muito a presença de todos. Eu acho que nesses... Opa, vi a página errada. Nesses exemplos que a gente chegou aqui juntos, deu para a gente ter uma boa ideia de como que a gente pode interpretar esses dados, né? E quais relações que a gente pode começar a construir a partir deles e conseguir, então, gerar esses mapas que são muito interessantes. Eu acho que, claro que a gente é tudo com pressa, e acho que para vocês tem gente que acho que ainda nem fez as disciplinas de urbanismo, então é tudo meio novo, mas eu fiquei muito feliz com a oficina, muito feliz com os resultados. Acho que deu para vocês brincarem um pouco e verem quais que são as possíveis relações que a gente pode criar dentro dessa disciplina, né? E espero que vocês possam levar um pouquinho dessa disciplina, dessa oficina aqui dessa aula para frente. Se alguém se interessar mais pelo tema e quiser saber como trabalhar melhor com esses dados e etc., eu fico super à disposição. Se vocês quiserem mandar mensagem no Instagram, WhatsApp, como vocês preferirem. E, em geral, eu acho que é isso, pessoal. Queria, acima de tudo, agradecer a todo mundo que está presente. Fiquei muito feliz. E parabéns para vocês por terem assistido até o final, né? Primeira coisa. E também por terem participado da oficina e feito resultados que acho que ficaram muito, muito legais de uma maneira geral. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada, Maria, pela oficina. Foi ótimo. Acho que todo mundo aprendeu alguma coisa. Foi muito legal mesmo. E, galera, lembrando que tem acho que é uma roda de conversa sobre sobre criatividade na arquitetura, agora às 3h. Então, vou mandar os links lá nos grupos e fiquem à vontade para participar. E muito obrigada de novo, Maria. Foi ótima a oficina. Corram lá para a próxima atividade. Beijo. Tchau, pessoal.